pesquisa em vários campos. Esse campo da comunicação é um campo muito dinâmico, né? Então, a minha formação toda é em comunicação, mas eu queria apresentar um pouco da minha formação e seguindo as minhas últimas pesquisas para a gente abrir. Então, como eu falei, eu vou apresentar aqui um menu, né, de pesquisas com as quais eu venho trabalhando. Elas se articulam sempre, né? Não é a mesma pesquisa, mas vão mudando, mas começando um pouco por essa formação que foi em comunicação, mestrado, doutorado, mas eu fui salva por alguns outros cursos que complementam a formação em comunicação, que foi filosofia, principalmente, a filosofia e o pensamento contemporâneo, Foucault, Deleuze, e que me trouxeram muitos insights para o campo da comunicação, e principalmente para chegar, né, nessa trajetória que eu vou chamar aqui do cinema aos memes, né? Atravessando pelo campo audiovisual, chegando nas discussões das redes, que eu vi que é o tema, enfim, proposto pelo Café Midiático, né? E que passa pelas questões de identidade, né? Essa transformação dessa experiência mesmo de comunidade, de nação, contemporânea, e as questões difíceis, né? Que são todas as questões da ascensão dos pensamentos conservadores, extremistas, né? Eu chamo das redes tóxicas e as redes cordiais, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá, porque o percurso é um pouco longo. Então, eu vou começar por essa formação na comunicação, na Escola de Comunicação da UFRJ, mas que passou por uma autoformação que, para mim, foi decisiva para a gente chegar nesses temas contemporâneos, que foi toda a minha formação em cinema, num grupo, Estação Botafogo, no Rio de Janeiro, que trouxe toda a ideia do circuito de filmes de arte, né? E toda a discussão da linguagem, que me parece também que é uma discussão, a análise fílmica, o entendimento da linguagem audiovisual, para mim, ele é decisivo hoje, inclusive para análise política, né? Então, eu me ressinto muito no campo das análises, das pesquisas, da política contemporânea, dos sociólogos, dos antropólogos, né? Havia uma, digamos, subestimavam a questão da linguagem. Eu acho que até subestimam ainda, inclusive nessas análises da política. Então, para mim, essa passagem pelo cinema, e aí todo o cinema moderno, o cinema brasileiro, Glauber, né, Glauber Rocha escreveu, tem um livro sobre Glauber Rocha, um livro sobre Joaquim Pedro de Andrade também, que é esse cinema moderno brasileiro, toda a experiência com as vanguardas históricas foi decisivo. Pensar figuras de linguagem, pensar as experiências de choque, pensar a ideia do sensorial na imagem, né? O pensamento audiovisual. Porque, enfim, o que eu entendo hoje é que você tem uma comunicação que ela trabalha com o sensorial, ela trabalha, né, com o choque, ela trabalha com essas experiências que não são simplesmente da ordem do racional, né, e por isso elas são tão eficazes, seja para as ideias extremistas, seja para o ativismo que eu chamo de mainstream, que é o ativismo hoje que, enfim, que consegue se massificar, são as ideias que se massificam, né? Então, para mim, isso é fundamental. Então, essa articulação que parece um pouco incongruente entre o que é mais experimental, o que é mais radical no campo da linguagem e hoje essa comunicação das redes, que, de certa maneira, populariza, né, e torna todos nós produtores de imagem, produtores audiovisuais, manipuladores de imagem, fabricadores de imagem, né, construtores de identidades através, de novo, né, das imagens, do texto, mas incorporando algo que parecia hiper especializado, né, ou vanguardista, ou específico, né, que é a produção audiovisual, texto, enfim, a produção de notícia, específica dos jornalistas, ou seja, é uma quantidade gigantesca de especialidades que explodiram, né? E eu acho que isso, na minha própria formação, foi decisiva, essa passagem, esse entendimento do poder da imagem, né? Então, eu trabalhei muito com essa ideia da vida das imagens, da autonomia das imagens no campo do cinema, de novo, do cinema experimental, todos os autores que pensavam, né, a imagem, né? Pensar a imagem, a ideia de uma forma que pensa. A imagem
ela nos convoca, a imagem, enfim, né, ela nos atravessa de uma maneira que não é simplesmente a da racionalidade, obviamente, né? Os nossos pensamentos se dão através também, enfim, de imagens, os sonhos, né, em parte. Então, assim, eu sou absolutamente fascinada por esse campo, né, das narrativas sem história, audiovisuais, experimentais, e que você não sabe por que você entra como na música, né? Que você entra num fluxo com a imagem, um fluxo com a música, e você está num estado de espírito, de afetividade que não necessariamente você racionaliza. E para mim isso é o que faz com que a publicidade hoje seja super eficaz, com que as mensagens políticas, seja da extrema-direita ou do ativismo que é mais progressista, são esses discursos que passam muito menos pela racionalidade, né, do que pelo emocional, do que pelo afetivo. E aí a estética, para mim, foi assim, eu digo assim, nós precisamos trabalhar mais com linguagem, mais com estética, na falta. Inclusive, os partidos políticos não sabem lidar com linguagem ou com estética, né? Eles continuam fazendo discursos. Né? Eu brinco com os meus estudantes de comunicação que se fosse por se nós dependêssemos do campo da informação, da racionalidade para mudarmos as coisas e o mundo, tudo já teria sido resolvido, porque nós estamos muito bem informados das injustiças, das assimetrias, as informações chegam praticamente para uma quantidade gigantesca de pessoas, mas o simples fato de você saber, estar informado, não te leva a fazer nada, não te leva a uma ação, não te leva a buscar levar um impulso de transformação. Então, por isso que eu digo que esse campo do sensorial, do afetivo, me parece muito mais interessante para a gente entender esses grandes movimentos contemporâneos, inclusive na rede. Então, uma das decorrências dessa pesquisa do audiovisual me levou, né, um trabalho com a mídia e com mediativismo, justamente, né? São as experiências em que a comunicação, para além dessa ideia do jornalismo imparcial, vamos informar a todos, republicana, importante, mas que não surte um efeito de ação, né? Muitas vezes que não cria um impulso de participação, um impulso cidadão. Mas espera aí, eu estou diante de tantas injustiças, quantas informações sobre tudo que acontece hoje, né? É isso, nós jantamos vendo um telejornal falar da guerra, enfim, né, das guerras do mundo, da pobreza. Isso impacta mais a gente. Por quê? Porque justamente só a informação não basta. A informação meramente racionalizada, ela não te leva a fazer nada. Ao contrário, você continua jantando, comendo, quando você vê atrocidades, que aquilo é um mundo muito distante, aquilo não chega a atravessar, né, ou impactar o teu corpo, enfim, e te levar a essa ação. Óbvio que eu também não tenho aqui a fórmula mágica para saber como fazer com que, né, as pessoas se envolvam ou participem de forma, enfim, cidadã em várias, enfim, em várias ações, questões, se envolvam, mas me parece, né, e essa é uma hipótese dessas minhas pesquisas e do que eu venho fazendo, que isso tem relação com a estética, essa aproximação da política com a estética, né, com a linguagem, né, para chegar a essas experiências hoje que também são avassaladoras, né, e que é a última pesquisa que eu tenho feito, né, saindo do cinema, para chegar na memética e nos memes. Essa linguagem fulminante também da comunicação, que faz a gente rir, que é rápida, que é viral, que produz ódio também, que produz relações de adesão de manada, né, que muda o humor de um grupo social, de um país, que produz experiências de enxameamento, né? Ou seja, uma série de experimentos psicológicos, né? Que passam pela comunicação. Então, de novo, esse foi o arco que eu passei do cinema para chegar a essas experiências da memética. Mas aí eu vou me deter um pouquinho mais, para não ser também tão fulminante, né? Para falar um pouco, né, como foi essa trajetória. Então, o cinema me deu essa ferramenta de análise de imagem que, para mim,
eu acho que me inspire até hoje. Toda análise de discurso que eu faço hoje, de meme, das imagens, tem como base uma parte a análise fílmica, né? Esse entendimento, de como montar esse entendimento quase eisensteiniano e Hitchcockiano, né? Hitchcock dizia que queria fazer as pessoas urrarem a hora que ele quisesse no filme, sentirem medo na hora que ele quisesse, apenas usando a montagem, a música, né? E o Eisenstein queria produzir um choque de consciência política através do choque das imagens, através do sensorial, através de uma frase que ele usa, que eu adoro, que é o soco visual. Você dá um soco, como se você socasse o espectador e ele lá, ó, acordasse por uma realidade. Vejam só duas pretensões maravilhosas do cinema, que eu acredito que, em parte, a comunicação massiva, a comunicação memética, a comunicação política, seja extremista ou progressiva, é, atinge contemporaneamente, com todos esses elementos afetivos e racionais, do qual muitas vezes você não se dá conta, né? Produção de ódio, produção de afeto, produção de colaboração, produção, eu não estou falando de algo mágico, assim, não é que metafísico, é material. A meu ver, é material, o quanto a linguagem, enfim, produz efeitos, né? Então, o segundo momento das minhas pesquisas se voltaram para as estéticas da comunicação. Então, o quanto esse campo da comunicação produz linguagens, produz estética, né? Principalmente aí depois pós-internet. Né? O ano 2000 no Brasil foi, né, quando a internet começa a se massificar, ele foi muito produtivo, apareceram as associações de cybercultura, a gente botava o prefixo cyber em tudo, cyberperiferia, cybercultura, cybersexo, cyber, né? Era a tentativa de juntar esse mundo emergente com o que já existia. O que foi muito interessante para a gente ir entendendo que hoje eu falo de cultura digital, eu acho assim que é um pleonasmo, né? Se você está cultura digital, a cultura ela é digital, ela é territorial, e isso se dá de forma simultânea, né? A gente falava é isso, era o que está acontecendo hoje em termos de articulação, né, dos mundos virtuais, das redes, com os territórios, com a vida cotidiana. No início do 2000 era uma espécie de ficção teórica, eu digo assim, nós estamos fazendo ficção teórica, imaginando esses mundos. Eu usei muito a ficção científica para, enfim, acho que todo mundo aqui passou por essa fase, né? De análise Blade Runner, Matrix, a ideia de simulação do Baudrillard vista em Matrix, os mundos virtuais pareciam assim outros mundos, até a gente chegar no como é que é o nome daquele filme incrível que é Tudo Isso Agora ao Mesmo Tempo? Ah, é. Que é que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Para mim, aquele filme é a realidade já. É um pouco essa experiência de, meu Deus, nós já estamos atravessados por esse monte de rede, inteligência artificial, algoritmo, enfim, processos que nós não dominamos, que parecem mágicos ou diabólicos, não é? E que nós temos que lidar e que convocam uma outra alfabetização audiovisual, digital, né, para entender os dispositivos que nos atravessam. Né? Mas eu nunca fui assim apocalíptica, né? Eu sempre né, sou uma tecnofobia, não, tecnofilia. O meu partido é Mas, claro, porque na verdade nós já estamos atravessados por tecnologia o tempo todo. O princípio de todas essas minhas teorias e pesquisas é que nós coevoluímos com os dispositivos tecnológicos, com a câmera, com na coevolução do ser humano e da espécie com as tecnologias inventadas por nós. Então, não existe um mundo apartado, né, entre da tecnologia, dos humanos, né? Nós já estamos absolutamente, né, atravessados isso por essas tecnologias no próprio cotidiano. Agora, bem recentemente, a gente organizou lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de onde eu venho, né, um festival chamado Do Ancestral ao Digital, articulando essas tecnologias com as tecnologias ancestrais, com as tecnologias sociais,
ou seja, articulando, né, social, digital e ancestral, né, convocando e trazendo para a conversa sobre o digital, né, grupos indígenas, grupos quilombolas, grupos de matriz africana e os usos e um outro momento muito importante dessas minhas pesquisas foi esse de analisar a apropriação tecnológica. Como cada grupo social se apropria da tecnologia de uma forma diferente. Então, a nossa ilusão que todos estão usando esse computador, esse celular da mesma maneira, é só uma ilusão, porque cada grupo, né, se apropria das tecnologias, enfim, né, para a sua visão de mundo. Né? Esses grupos indígenas, por exemplo, hoje no Brasil nós temos uma quantidade muito grande de indígenas influenciadores, grupos de matriz africana, que são influenciadores no YouTube, nas redes, trabalham com game, né? Então, assim, eu tenho vários exemplos para trazer aqui, para depois eu posso apresentar com calma, né? Dessas experiências em que você vai vendo esses grupos, né, se apropriarem das tecnologias para os seus fins. Então, óbvio que as tecnologias trazem embutidas, né, valores, não são neutras, mas os usos, eu me interesso pelos usos e os desusos que são feitos com a mesma tecnologia. Então, eu acho que isso tem uma vitalidade muito grande, também pouco analisada na nossa visão de forma justa, apocalíptica, quando a gente olha o painel contemporâneo, enfim, né, extrema-direita, conservadorismo, o que está sendo experimentado nesse mundo contemporâneo, obviamente que nos coloca num lugar reativo, né? Mas, assim, em todas essas pesquisas, sem abandonar o campo crítico, sem abandonar o campo, né, desses usos mainstreams, assujeitantes das tecnologias, eu sempre me preocupei em buscar onde estão sendo feitas as experiências, né, disruptivas, onde estão sendo feitas as experiências que, de novo, de apropriação tecnológica que revertem, né, o uso daquela tecnologia para uma outra coisa que ela não foi pensada, ou para os meus valores, né, sem um fatalismo determinista da tecnologia. Eu estava falando para a Silvia, né, sobre essa discussão toda da inteligência artificial, que é muito também assustadora, né, que é algo novo, nós não controlamos, não dominamos as plataformas. Eu não sei, né, quais são os algoritmos que entregam, né, determinadas notícias para mim, não outras. Né? Eu não sei se eu estou numa bolha, né? Quer dizer, aliás, eu sei, né? Nós estamos numa bolha, né, que me traz notícias, informações, me oferta passeios turísticos, diz que eu estou em Lisboa, que eu tenho que ver isso, aquilo, né? Mas o quanto essa mesma tecnologia pode ser usada para uma forma do bem comum, para uma forma social. E estava contando então para a Silvia que no Brasil o presidente Lula lançou agora há pouquíssimo tempo o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que é isso. Ah, sim, então essa é uma tecnologia dominante. Como é que, primeiro, o Estado brasileiro vai formar para essa inteligência, mas para uma inteligência artificial pensada para o sul global? E aí ele diz: não, a gente quer inteligência artificial para ajudar no sistema público de saúde. Nós queremos inteligência artificial para pensar a empregabilidade e a formação dos brasileiros. Nós queremos inteligência artificial, ou seja, de novo, uma reviravolta no momento super difícil em que nós estamos vendo, né? As grandes corporações dominando uma tecnologia, nos impondo, ChatGPT, enfim, maravilhosas as tecnologias, incríveis como potencialidades, né? Mas já com valores embutidos, algoritmos racistas, algoritmos né, de mapeamento, de reconhecimento facial, que dizem que o elemento suspeito é um jovem negro da periferia, enfim, todas as distorções da sociedade embarcadas nas novas tecnologias. E, ao mesmo tempo, esses grupos, de novo, o que eu vou buscar? Cenário apocalíptico trindado. Mostrar, está aqui. Quais são as experiências que estão sendo feitas, de novo, de apropriação dessas tecnologias, né? E aí é isso, o uso da inteligência artificial por grupos indígenas nos Estados Unidos, né, no Brasil ainda de forma muito incipiente, para, né, criar, né, incluir as culturas, né, diversas na busca, né? Porque é isso. Se eu for fazer uma busca, perguntar para o chat GPT sobre determinada língua indígena ou cultura indígena, enfim, as coisas
terríveis, péssimas, ruins. Ou seja, primeiro, fazer com que a tecnologia me responda de forma diversa, de forma não racista, de forma, enfim, de forma não machista, todas as discussões éticas estarem embutidas nessa tecnologia. Isso é complexo, né? Porque nós não dominamos, nós não estamos na matriz dos programadores e dos desenvolvedores. Essa eu acho que é uma das grandes questões que nós estamos vendo, e ela repete a questão da inteligência artificial, para voltar aqui à minha linha do tempo, que eu já, já dei umas desvirtuadas, a discussão da cultura digital quando a internet, vocês me dizem quando acabar a minha hora, tá? Eu falo, é, porque senão eu vou falar 3 horas, porque o assunto é fascinante. Mas, assim, a gente repete, a gente já repetiu, para a gente não repetir o que aconteceu na emergência da internet. Quando a internet chega, também eu era uma jovem pesquisadora entusiasmada com a internet, o que nós pensávamos era o horizonte da democracia, na democratização de quem fala. De fato, isso aconteceu. Mais vozes diversas emergiram nas redes, mais, inclusive as de extrema-direita, inclusive enfim, os neonazistas, mas os grupos indígenas, os grupos minoritários, explodiram nessa primeira experiência, que no Brasil, por exemplo, nós tivemos assim, uma explosão do mediativismo, da produção dos coletivos de mídia, ou seja, de fato, essa diversidade aconteceu, mas não só ela, né? Ou seja, o horizonte era um horizonte utópico no início da internet, né? E nós não antecipamos nenhum efeito colateral, como o bullying, como a xenofobia, como as redes tóxicas, né? Ou seja, a internet hoje, as pessoas, elas quase colocam sinônimo de toxicidade, de problemas de saúde mental, uma série de efeitos colaterais, vício. Eu tenho 2 calos de iPhone, de smartphone. Não tenho orgulho disso, mas enfim. Eu não digo, não, gente, eu sou da campo da comunicação, eu tenho que trabalhar. A minha fábrica é isso aqui. Essa é a fábrica, é a fonte de algumas pesquisas, ou seja, são 2 calos mesmo de ficar segurando e passando muito tempo, mas isso, eu sei que isso não é legal. E hoje você tem que regular. No Brasil, se acabou de criar uma lei proibindo o celular nas escolas municipais, de fato. Está tarde já, as crianças não vão mais para o recreio, elas não interagem socialmente, enfim. Mas, de novo, como eu não sou apocalíptica, apenas, fomos buscar justamente como, e aí nesse início da internet, foi o momento em que eu me interessei por todas as discussões do ativismo, do mediativismo, dos artistas, obviamente, que estavam incorporando essas discussões, dessa nova mídia, e ali apareciam também, nessas estéticas da comunicação, vários conceitos, enfim, que eu tenho trabalhado até agora, essa ideia do capitalismo da informação, capitalismo cognitivo, enfim, eu acho que a teoria parou para entender o que estava acontecendo em termos dessas mudanças. O próprio café midiático, eu acho que tem isso como horizonte. Então, trabalhei muito com noção de dispositivo, redes sociais, espaços sensíveis, a imagem tátil, a investigação, desses conceitos que eram mais ainda assim experimentais, e essa produção de subjetividades já coevoluindo com esses dispositivos, ou seja, que mutação antropológica é essa que nós estamos vivendo. Porque eu acho que eu não vejo menos do que isso, é uma mutação antropológica no sentido do comportamento da espécie, das subjetividades, da temporalidade. Estudei muito com um autor que eu fascinante, que eu acho que antecipou muitas dessas discussões, que era o Paul Virilio, trabalha com velocidade política, a aceleração, a experiência espaço-temporal diversa, parece que o tempo acelerou demais, enfim, experiências novas, espaço-temporais. A ideia de copresença, eu estou aqui, mas eu posso abrir aqui uma janela e ficar me comunicando com alguém no Brasil, eu viajo, eu já não tenho aquela sensação de distanciamento tão grande. Em qualquer lugar que eu abro esse computador, eu me sinto em casa, eu estou, eu sou, a minha mente, ela se
né, conecta com os meus problemas do Rio de Janeiro, através do WhatsApp, da minha universidade, as minhas relações, é como se houvesse uma linha direta espaço-temporal, né? Não, obviamente, espaço não, mas sim, espaço quando eu abro uma câmera, né? Então, a ideia de copresença, lá no início do ano 2000, era ficção científica. Meu Deus, vou estar em dois lugares diferentes. Eu estou convivendo com várias janelas e várias pessoas. Enfim, na pandemia, eu acho que a gente teve essa experiência de novo, né? De uma segunda volta no parafuso. Porque aí até mais. Aí não é só a experiência de tempo, de aceleração. A casa, a minha casa, virou a fábrica, o meu trabalho, o meu estúdio, o meu lugar de sociabilidade, ou seja, a pandemia também trouxe para a gente uma experiência absolutamente radical, né, de espaço, né, de tempo. Agora eu tive no Socine, que é um encontro dos produtores de audiovisual, e a Patrícia Moran apresentou uma plataforma que eles criaram com todas as experiências audiovisuais produzidas durante a pandemia. É incrível. Performance, coral, com 30 pessoas, experiências de humor. É inacreditável o que foi inventado nesse período da pandemia. Então, de novo, confrontados com uma limitação total, a nossa casa vira tudo, vira o mundo todo concentrado num único espaço. As pessoas transmitindo como fazer pão, mostrando a cozinha, celebridades limpando o banheiro, coisas que, sei lá, não sei se elas já tinham feito isso, pelo menos no Brasil. Não, não, não. Enfim, experiência da vida privada projetada para esse espaço comum, muito radical, né? Vou chegar nos memes, então, para acabar. Então, assim, eu vinha trabalhando, como eu falei, lá com a ficção científica, né, com as experiências dos artistas, com a ideia de performance, esse outro tempo, as dramaturgias do tempo real, né, você está ao vivo. O que, que acontece conosco quando nós entramos ao vivo, numa relação, numa live, quando eu tenho um botão aqui, que se eu apertar, eu estou aqui ao vivo. Outro dia eu vi um amigo nosso, estava no hospital, ele teve um problema dentro do hospital, começou ao vivo mostrar, gente, eu estou aqui, eu estou sozinho, cadê a enfermeira? Impressionante, né? Apelando para as pessoas irem até ele ao vivo numa cama de hospital. Impressionante, ou seja, são experiências muito radicais de público e de privado, né? Então, assim, essa ideia da copresença, né? E aí eu chego rapidamente, só para a gente abrir e deixar a conversa aí para o que vocês quiserem falar. Trabalhei com teoria a torrede do Bruno Latour, muita coisa do Jonathan Crary sobre percepção, sobre formas históricas de perceber, né, qual seria quais são os novos modos de tempo, de espaço, né, de experiências de partilha contemporânea para a gente tentar mapear, estudar. E, obviamente, como eu falei, que nós saímos das redes cordiais para as redes tóxicas, né? É decisivo. Quem trabalha com cultura digital não tem como não, né, trabalhar hoje ou não passar para essa hackeamento. Eu uso a palavra hackeamento, a democracia hackeada e as redes hackeadas pelos grupos extremistas, a ascensão da extrema-direita ligada a essa comunicação fulminante. De novo, eu sou apaixonada pela internet, pelas redes, mas elas foram hackeadas nesse sentido de um uso eficaz, de um uso avassalador por esses grupos, né? Então, no Brasil não tinha como, a partir de 2018 eu não olhar para o lado e não ver o que aconteceu, né, nas eleições de 2018, o uso da internet, o uso do WhatsApp. Então, assim, né, eu quero abandonar essa pesquisa, mas acho que vai ser difícil, né, que trabalha justamente com essas redes tóxicas, né? A construção dos discursos de ódio, a construção, enfim, das fake news, né, o uso da inteligência artificial. Aí, de novo, não no campo lúdico da experiência cinematográfica, mas também com esse uso lúdico, né? Mas só que com valores extremistas, né? Mas, então, eu tenho me dedicado a esse trabalho, né? Enfim, e aí também teriam vários exemplos para a gente aí depois discutir. E, para finalizar, assim, um insight, assim, uma hipótese, né? De que nós estamos construindo nessa sociedade super polarizada, super radicalizada de confronto,
multimundos, né? Multimundos como no game mesmo. De novo, eu volto para o game, para as linguagens, né? Onde as pessoas habitam mundos que elas não querem sair deles, elas não querem transitar de forma cidadã pelos mundos, não querem construir bem comum, né? E aí, isso depois a gente pode ver quais são as estratégias para estarmos juntos de novo, não separados, em oposição ou em polaridade absoluta, né? Então, me parece que também os grupos de extrema-direita trabalham com essa experiência de construção de mundos. Como a gente diz construção de um game, eu te entrego para você um mundo de teoria da conspiração, terraplanismo, onde ser branco é superior a ser negro, com uma série de valores terríveis, mas que parece que faz sentido. Você diz, caramba, tem esse mundo aqui, eu posso habitar esse mundo, né? E tem outras pessoas que partilham esse mundo, né? Então, eu tenho trabalhado com essa ideia de multiverso também, né? Como os grupos de extrema-direita, eles constroem e oferecem multiversos onde você é muito confortável, né, habitar, onde você pode fazer uma viagem num transatlântico para encontrar o fim da Terra plana. Eu imagino que deve ser divertidíssima a viagem. Eu digo que os terraplanistas são os menos perigosos diante de todos os outros grupos de extrema-direita, negacionistas, etc. e tal. Mas, enfim, então, mais uma vez, para finalizar, eu estou trabalhando com essas questões, né? Mas, de novo, assim, o que tem em comum entre essas várias pesquisas, né? A questão da estética e da política, né? Essa insistência que eu tenho, que a questão da linguagem ela é decisiva para a gente trabalhar com, para a gente entender essas redes, principalmente essas as redes, né, de construção de valores, de construção de crenças que passam pela afetividade, afetos, que passam pelo não racional, que passam pelo sensorial, que passam pela linguagem, ou seja, talvez uma super crença ou uma super aposta que a linguagem é um desses lugares assim decisivos para a gente entender muito desses fenômenos. Obviamente não é só a linguagem, tem todo o contexto histórico, tem o contexto político, mas quem domina a comunicação e quem domina a linguagem domina hoje a política, né? Então, nesse sentido, né, os historiadores têm que disputar o sentido da história com quem produz comunicação, com quem produz fake news, com quem produz audiovisual, os antropólogos, ou seja, esse campo da comunicação ele se tornou transversal, estratégico e decisivo para dar, né, digamos, para a construção desses mundos, né, e desses multimundos, né? Então, é isso para a gente começar, são muitas questões, e depois eu posso aterrissar em algumas